Se tivesse que escolher o personagem mais fabuloso da literatura inglesa, quem você escolheria? Robin Hood? Rei Arthur? Beck Sharp? Sherlock Holmes? Oliver Twist? Talvez qualquer um deles fosse uma ótima escolha. Porém, como mais fabuloso, acho que escolheria um sapo. J. Tadeu Sapo, escudeiro. Já ouviu falar dele? Achará sua história neste livrinho encantador, Vento no Salgueiro. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books. E dessa vez vamos conversar sobre O Vento nos Salgueiros, um livro infantil, mas não um livro infantil qualquer, e sim um dos maiores clássicos da literatura infantil, pelo menos no exterior, né? Porque aqui no Brasil ele é quase desconhecido. Na Inglaterra, por exemplo, durante muitos anos, ele foi o livro infantil mais vendido e lido. Só perdeu o posto para as Crônicas de Nárnia e, mais recentemente, para o Harry Potter. Mas ainda ocupa o terceiro lugar e é constantemente citado quando se fala em um livro que marcou a infância dos ingleses. E eu tive o primeiro contato com essa obra ainda na infância, através dos gibis da Disney, e mais tarde com uma coleção de livros também da Disney, que tinha o título As Aventuras do Sapo Tadeu ou do Senhor Sapo. Mas até uns 2 anos atrás eu não sabia que era uma adaptação desse livro. Mas lendo um texto sobre os livros mais famosos da Inglaterra, eu vi esse título que não conhecia, li a sinopse e só então percebi que eram a mesma obra, ou quase, né? E esse é um daqueles livros que são permanentemente editados, numa edição mais bonita que a outra, especialmente em relação às ilustrações. E quando a gente vai pesquisar a respeito, fica de queixo caído com a quantidade e a beleza dessas edições. Mas isso no exterior, porque no Brasil a situação é bem diferente. Atualmente nós temos à venda 3 edições dele. É essa da Príncipes, que é uma edição no padrão dos demais livros da editora, simples, sem extras, sem ilustrações, só o texto mesmo. Temos também esse da editora La Fonte, que pelas avaliações que eu vi, parece ser uma edição descuidada, cheia de erros. E por fim, uma edição caprichadíssima, à altura das europeias, mas que está disponível apenas para assinantes do Clubinho Literário, que é um clube de assinatura voltado para o público infantil. Na caixa de descrição do vídeo eu deixo o link para a compra das edições disponíveis pela Amazon, lembrando que esse link pode ser usado para a compra de qualquer produto, não precisa ser só livros, e o acesso ao site através desse link gera uma pequena comissão, que no meu caso é integralmente repassada para uma instituição de assistência social. Você não paga nada mais pelo produto e ainda auxilia alguém necessitado. Então, se puder colaborar, eu fico muito agradecido. E O Vento nos Salgueiros foi publicado em 1908, mas a sua história começou alguns anos antes. O autor, Kenneth Grahame, era escocês, mas perdeu a mãe e foi criado pela avó na área rural da Inglaterra, às margens do rio Tâmisa. E essas imagens da infância serviram de base para a ambientação desse livro. Ele era um aluno exemplar, mas não pôde ir para a universidade por falta de dinheiro, então foi trabalhar em um banco. Ele se casou tarde, já com 40 anos, em 1899, e no ano seguinte nasceu seu único filho, só que prematuro, cego de um olho e que teve uma saúde frágil por toda a vida, passando muito tempo acamado, até que veio a se suicidar numa linha de trem 2 dias antes de completar 20 anos. E por conta de um assalto ocorrido no banco onde ele trabalhava, o Grahame foi baleado e as sequelas fizeram com que ele se aposentasse em 1907. A família então se mudou para o campo e ele, sem ter muito o que fazer, decidiu reunir e organizar as histórias que ele contava para o filho. E foi assim que nasceu O Vento nos Salgueiros. E como muitas obras, foi inicialmente rejeitada pelas editoras, mas caiu no gosto do público
e com o tempo acabou se tornando esse clássico sempre citado como uma grande influência por outros autores, né, como por exemplo a J.K. Rowling ou o A.A. Milne, criador do Ursinho Pooh, que transformou esse livro em uma peça de teatro em 1929. E outro famoso que adorava esse livro era o presidente Roosevelt, que em 1909 escreveu para o Graham para dizer que já tinha lido e relido várias vezes a ponto de considerar os personagens como velhos amigos. E para uma obra infantil, esse livro é até grandinho, essa edição tem quase 200 páginas, e provavelmente por ser essa junção de várias histórias, o livro não tem exatamente uma única trama, mas ele tem uma história principal que em vários momentos dá lugar a uma narrativa menor envolvendo algum outro personagem. E esse livro tem 4 personagens principais, todos eles animais, né? O toupeira, o rato d'água, o texugo e o sapo. E no decorrer do livro, outros animais aparecem aqui e ali, né? Como a lontra, as doninhas, os coelhos e até um ou outro humano, né? Mas o foco mesmo é nesses 4 amigos. E a história começa com a chegada da primavera e o toupeira, tímido e pacato, né, passa todo o tempo na sua casa subterrânea, arrumando, limpando tudo. Ele resolve fazer uma pausa e dar um passeio na superfície, né, até chegar ao rio que ele nunca viu antes. Então ele faz amizade com o rato d'água, que é um sujeito aventureiro, brincalhão, né, que tem ali a sua toca na margem do rio e convida o toupeira para um passeio de barco. O toupeira está tão admirado com tantas novidades que o rato o convida para morar com ele por um tempo e assim conhecer melhor o mundo da superfície e os outros animais. O terceiro deles é o texugo, que é mais velho, mora um pouco mais distante, né, no interior da floresta, e é uma espécie aí de eremita sábio. Ele foi muito amigo do pai do sapo e por conta dessa amizade está sempre de olho nele. E motivo para isso não falta, né? O sapo é imensamente rico, mora numa luxuosa mansão ali perto, né? O Salão do Sapo. E esse é o melhor personagem do livro. Ele é muito simpático, né? Alegre, até meio maluquinho, muito inconsequente, precipitado, até arrogante e vive se metendo em confusão. E o texugo é bastante duro com ele, mas acredita na sua boa índole e que um dia ele criará juízo. O problema é que o sapo é obcecado por tecnologia e velocidade, mas ele também se cansa rapidamente das novidades e quer logo partir para algo com mais adrenalina. E nesse momento da história, a sua mania é uma carruagem puxada por um cavalo veloz e ele logo convida os amigos para um passeio. Só que de repente passa um carro a toda velocidade, seu cavalo se assusta e a carruagem tomba em uma vala. O topeiro e o rato, né, ficam aliviados porque ninguém se feriu, mas o sapo não. Ele está com o olhar vidrado na estrada, totalmente fascinado por aquele objeto tão veloz que passou por ele. Logicamente ele acaba comprando um carro, né, e sai dirigindo como um louco. Os carros nessa época eram novidade, né? E essa mania acaba virando uma espécie de vício que faz com que ele se acidente várias vezes, que vá aí dissipando a sua fortuna em veículos cada vez mais potentes e também com muitas multas por direção perigosa. Até o ponto que os amigos o prendem no quarto por alguns dias na tentativa de frear essa sua agitação. Mas é claro que isso não dá certo, né? O sapo continua aprontando até ir parar na prisão por roubo de carro, direção perigosa e desacato à polícia. E a coisa não para por aí, né? Ainda acontecerá muita coisa nessa história, mas eu não vou contar mais nada, né? Só lendo o livro. E paralelamente às aventuras do sapo, nós temos essas outras histórias isoladas, protagonizadas por um ou outro desses personagens, e que por não terem relação com essa trama principal, às vezes são excluídas das adaptações e até mesmo de algumas edições do livro. Mas essas histórias também são bem interessantes, né? Numa delas, ainda no início do livro, o toupeira está ansioso para conhecer o texugo, né, de tanto ouvir falar nele,
Mas o rato diz que o local onde o texugo mora é perigoso e que ele só aparece quando ele quer ser visto, né? Mas o toupeira decide arriscar e acaba se metendo aí numa enrascada. Em outro momento, o rato encontra por acaso um rato marinheiro e quase é seduzido, né, pelas suas histórias de viagem ao redor do mundo, os perigos que enfrentou, né, até ser chamado de volta à razão pelo toupeiro. E uma outra aventura bem legal é quando eles vão ajudar uma lontra a encontrar o seu filhote desaparecido e acabam tendo um encontro inesperado com o deus Pan, né, o deus dos bosques, né, numa manhã elevoada. E aqui uma curiosidade, é desse texto que saiu o título do primeiro disco da banda Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Mas não é só isso, né? Esse livro já foi citado em muitos locais diferentes, né? Já apareceu aí nos Simpsons, no Downton Abbey, e na década de 90 foram lançadas várias sequências de O Vento nos Salgueiros, mas de um outro autor. Mas afinal de contas, vale a pena ler esse livro? Eu gostei imensamente dessa leitura. Lógico que, como obra voltada para crianças pequenas, não dá para esperar grande desenvolvimento da trama ou dos personagens, né? Ou grandes refinamentos filosóficos. E nós também não podemos esquecer de situar a obra em sua época e local, porque aqui tem sim alguns trechos controversos hoje em dia, né? Como um momento em que um personagem diz a outro que ele estava parecendo uma lavadeira. Então ele deveria se trocar imediatamente para voltar a parecer uma pessoa respeitável, como se as lavadeiras não fossem. Ou outro, né, em que o rato insinua que eles deveriam evitar se relacionar com os coelhos e os esquilos, que eles seriam animais decentes, porém simplórios, né, inadequados para conviver com cavaleiros respeitáveis. Tudo muito tipicamente inglês, né, da época. Até essa situação do personagem malandro e arrogante, né, o sapo, que precisa se adaptar à sociedade e se tornar um cidadão digno. E a sociedade é representada aí pelos outros três, né, que vivem incentivando o amigo a se comportar de maneira mais aceitável. Interessante também é um outro episódio em que o rato questiona a razão de vários animais migrarem para o sul no inverno. Por que eles não ficam e usufruem daquele ambiente familiar, né? Por que procurar novidades fora do seu habitat? Então, nesse sentido, é um livro moralista, né? Bem no estilo das fábulas do Esopo ou dos contos de fadas, né? Nada normal, levando em conta a época. Agora, o que se destaca nesse livro é a ambientação e a descrição das paisagens do campo inglês, né? Que vão se diferenciando, né, radicalmente a cada estação do ano e são um espetáculo, né? As descrições são muito bonitas e tão fiéis que a gente chega a sentir cheiros e sensações. Eu destaco uma, né, quando ele compara a chegada do inverno e a migração dos animais com o término da temporada de férias em um hotel. O Grande Hotel da Natureza tem suas temporadas, como os demais. Conforme os hóspedes um a um fazem as malas, pagam e vão embora, conforme os quartos são fechados, os tapetes tirados e os garçons dispensados, os hóspedes que ficam até a reabertura total no ano seguinte não deixam de se sentir afetados por todas essas partidas e despedidas, essas discussões ansiosas de planos, rotas e novas instalações, essa redução diária do fluxo de camaradagem. Ficam inquietos, deprimidos e propensos a reclamações. Por que essa ânsia por mudança? Por que não ficam aqui tranquilos e alegres como nós? Não conhecem esse hotel fora da temporada e o quanto nos divertimos, nós que ficamos e testemunhamos o ano todo. Tudo isso é bem verdade, os outros respondem, sem dúvida. Nós invejamos vocês. E outro ano talvez, mas agora temos compromissos. E o ônibus já está na porta, nosso tempo acabou. E eles se vão com um sorriso e um aceno e sentimos sua falta e ficamos ressentidos. E é óbvio que uma obra tão querida assim teve várias e várias adaptações para todo tipo de mídia, né? De óperas a peças, radionovelas, programas de TV e, claro, filmes.
E são tantos que nem dá para citar aqui. Aqui no YouTube tem algumas, mas eu só achei duas em português. Uma justamente a mais fraquinha delas e a outra a adaptação da Disney, que foi através da qual eu conheci a história. Ela foi lançada em 1949, mas a sua produção ocorreu ainda durante a Segunda Guerra, um período financeiramente difícil que repercutiu nas produções do estúdio. Infelizmente, seja qual for o motivo, eu acho que a Disney perdeu uma excelente oportunidade de fazer um filme belíssimo, com um visual ao estilo do Bambi, por exemplo, mas optou por uma animação mais convencional, focada inteiramente na aventura e com um final diferente. É um desenho bem feito, divertido, mas longe de ser memorável e que nem passa perto da beleza que o livro evoca. E aqui uma outra curiosidade. O cineasta Guillermo del Toro conta que em 2003 ele começou a trabalhar em uma outra adaptação da obra para a Disney. Mas em uma reunião para mostrar os primeiros rascunhos, os executivos sugeriram que ele desse um skate para o sapo e o transformasse em um jovem radical, E isso fez com que ele desse adeus ao projeto imediatamente. Existem outras adaptações, mas todas em inglês. De qualquer forma, os links estarão na caixa de descrição para quem quiser dar uma olhada. E talvez essa obra não seja tão conhecida aqui justamente por conta dessa ambientação tão tipicamente inglesa, com animais e paisagens que não são familiares para a gente. Eu acho que para nós aqui do Brasil, que não temos essas mudanças de estação tão radicais, é aquela ambientação de roça, de fruta no pé, de aconchego de casa de vó, brincadeiras de rua. Eu acho que isso tem um apelo nostálgico mais efetivo para a gente. Mas mesmo assim é um livro que eu recomendo bastante, é rápido, gostoso de ler, bem adequado aí para quem tem criança pequena, mas com qualidades suficientes para deliciar leitores de qualquer idade. E me contem aí nos comentários se já conheciam essa obra, se gostaram do vídeo. Não se esqueçam da curtida, que ajuda demais na divulgação do canal. Se estiverem conhecendo o canal agora, façam sua inscrição. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.